Paz do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas hoje e sempre. Na Bíblia Sagrada nós podemos observar histórias de várias mulheres e essas histórias servem para edificar a nossa vida, servem para ajudar a mudar nosso caráter, servem para que a gente olhe para a vida dessas mulheres e tire lições muito importantes. E hoje, na mensagem que eu vim trazer, eu quero falar um pouco a respeito de Sara. Sara, para mim, é uma mulher de fé, uma mulher submissa ao seu marido e uma mulher obediente a Deus. E nós podemos observar e ter contato com a história de Sara se a gente ler na Bíblia Sagrada, dos capítulos 12 ao 23. Então vale muito a pena tirar um tempo para poder fazer a leitura desses capítulos para conhecer melhor a história de Sara. E a reflexão que eu venho trazer hoje é a respeito de decisões. Eu e você. Nós tomamos muitas decisões durante o nosso dia, das menores decisões às maiores decisões, de decisões simples às decisões complexas, de decisões que não passam de simplesmente escolher uma roupa, como decisões que podem mudar a nossa vida, dar um giro de 180, 360 graus, como no momento que você se decide se casar. A vida muda totalmente, transforma. Então nós todos os dias precisamos tomar decisões. E eu, por exemplo, hoje, eu tenho algumas decisões importantes que eu preciso tomar, mas que eu ainda não sinto paz no meu coração em tomá-las. Então eu continuo orando e esperando em Deus sentir essa paz no coração, ouvir de forma bem audível qual é a decisão que eu devo tomar mediante as dúvidas que permeiam o meu coração, mediante aquilo que são o próximo, aquilo que é o próximo passo que eu preciso tomar na minha vida em determinada área ou determinadas áreas. É muito importante nós tomarmos muito cuidado com as nossas decisões, porque as nossas decisões elas podem nos levar para perto da presença de Deus e elas podem nos levar para longe da presença de Deus. As nossas decisões podem nos levar para as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas, ou as nossas decisões elas podem nos afastar das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Então eu oro neste momento pedindo que o Espírito Santo de Deus venha revelar ao meu e ao seu coração qual é a vontade dele para as nossas vidas mediante alguma ou algumas decisões importantes que nós precisaremos tomar durante a nossa semana. Em nome de Jesus, eu peço que o nosso Pai venha de uma forma sobrenatural falar comigo e com você, em nome de Jesus. A história de Sara, ali no capítulo 12, o Senhor ele fala com Abraão. Ele fala, então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. E aí nesse momento Abraão ele foi obediente a Deus e ele fez aquilo que era a ordenança de Deus. Então ele foi com a sua esposa e levou um sobrinho. Então a esposa dele, Sara, naquele momento, eu acredito que não deve ter sido fácil para ela sair de perto da sua família, de perto dos seus amigos, para acompanhar o seu esposo. Contudo, ela foi obediente e cumpriu o papel de esposa, companheira e submissa. Será que estamos sendo como Sara? Naquele momento ela se chamava Sarai. Será que nós estamos sendo como ela? Será que nós estamos deixando aquelas que são casadas, os seus esposos tomarem o lugar deles no lar? Será que nós estamos confiando em suas decisões? Será que estamos sendo companheiras quando eles encontram desafios profissionais? Respeitando a opinião deles quando eles tomam alguma decisão? Será que nós estamos nos dobrando diante da presença do Senhor para pedir que Ele nos direcione, que Ele nos aponte o caminho? Será que nós estamos de fato sendo essas mulheres de fé? Será que nós estamos sendo essas mulheres que confiam nas promessas do Senhor para as nossas vidas? E no decorrer da história foram acontecendo muitas coisas
E lá no capítulo 15, Abraão, ele fala com o Senhor. Ele fala lá no capítulo 15, no versículo 2: Mas Abraão perguntou: Ó soberano Senhor, que me dará se continuo sem filhos, e o herdeiro que possui Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhes a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando para fora da tenda, disse-lhe: Olhe para o céu e conte as estrelas, que se é que pode contá-las. E prosseguiu: Assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Então, Abraão, naquele momento, ele questionou, porque ele não tinha filhos. Então, se o Senhor falou que ele seria pai de multidões, né? A geração dele, e ele não tinha filhos ainda. E aí, lá no capítulo 16, é onde eu quero chegar, a respeito das decisões. Sarai, a mulher de Abraão, ela já estava aguardando por um longo tempo. Pelo que fala na Bíblia aqui, já tinham se passado 10 anos. E eles ainda não tinham filhos. E aí ela decidiu, naquele momento, entregar a sua concubina Agar para coabitar com seu esposo para que ela gerasse esse filho. Mas esse filho não era o filho da promessa. E aí, quantas de nós, quando ficamos tão ansiosas por algo, por alcançar as promessas do Senhor, nós às vezes pegamos atalhos, tomamos decisões as quais nos levam para longe daquilo que é a promessa de Deus para as nossas vidas. E eu até anotei aqui: porém Sarai, após 10 anos de espera, tomou uma decisão, que foi entregar sua serva Agar para coabitar com Abraão, para gerar o filho que o Senhor os havia prometido. Então, quantas de nós agimos como Sarai, pegando atalhos, correndo atrás das promessas que o Senhor um dia nos fez, ansiosas para alcançar os nossos sonhos e objetivos, e tomamos decisões longe da vontade de Deus. E isso nos traz consequências, porque sim, somos fruto das nossas escolhas. E a desobediência desagrada o coração do nosso Pai. Por mais difícil que seja, o melhor é entregar, confiar, esperar e descansar em Deus. E aí, Deus foi bondoso com Abraão, foi bondoso com Sara, e a promessa se cumpriu. A promessa se cumpriu. Sara engravidou, já com idade avançada. Abraão já tinha 100 anos, Sara com 90 anos. Ela engravidou e nasceu Isaac, era o filho da promessa. Ele era o filho da promessa. Mas por muitas vezes nós tomamos algumas decisões as quais elas podem atrasar demais aquilo que são as bênçãos do Senhor para chegar na nossa vida. Então que nós possamos olhar para a vida de Sara, para a história de Sara. Ela já não tinha mais esperança. Sara fala na palavra aqui que ela já não tinha mais o fluxo, né? Ela já não estava mais num período de fertilizar, de fértil mais. E aí quantos de nós, né, estamos deixando tem sonhos na nossa vida, tem áreas nas nossas vidas que a gente já deixou para trás, a gente já abandonou, porque nós não acreditamos que mais pode acontecer. Mas nós temos que crer num Deus que cumpriu a promessa que ele fez para Abraão e para Sara. Mas que nós tenhamos paciência, constância, perseverança em esperar para que o Senhor cumpra essas promessas nas nossas vidas. Que nós tenhamos cuidado com as decisões que nós estamos tomando, que nós tenhamos discernimento, que nós possamos pedir ao nosso Pai que nos dê sabedoria do alto, para que as nossas decisões nos levem sempre para perto da presença dEle. Que as nossas decisões nos levem para perto, para as promessas as quais Ele um dia fez para as nossas vidas. Por mais que pode parecer que está demorando, eu também, quando eu estou aqui falando, é porque o Espírito Santo de Deus está ministrando antes no meu coração para eu vir aqui trazer essa mensagem para aqueles que vão ouvi-la. Porque antes o Senhor está falando comigo. Quantas áreas na minha vida, quantas coisas eu tenho orado ao Senhor, e eu olho e falo: Senhor, parece que isso não vai se cumprir, parece que está demorando demais. E aí o coração da gente vai ficando ansioso, e aí nós corremos o risco de tomar alguma decisão antecipada, alguma decisão como Sara tomou, que foi de entregar a sua serva, sua concubina, para o seu esposo.
Mas aí mas o Senhor, ele teve misericórdia da vida deles e ele cumpriu a promessa. E Abraão se tornou pai de muitas nações. Então que nós possamos continuar gerando esses sonhos que o Senhor um dia colocou na nossa vida. Que nós possamos continuar gerando esses sonhos. E eu não sei se vai demorar um dia, um mês, meses, anos, mas eu creio que a promessa que um dia o Senhor fez, ela se cumprirá na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus de misericórdia, Pai, que o Senhor possa guardar o nosso coração e a nossa mente no Senhor, para que nós continuemos a esperar no Senhor, que nós possamos entregar, descansar, confiando, Pai, que o melhor o Senhor fará. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço e engrandeço o teu santo nome, Pai. E tudo, Pai, é para a honra e para a glória do Senhor. Amém. Um beijo no seu coração, fica com Deus e até logo.